Os amados que estão nos assistindo, nós vamos abrir agora as nossas Bíblias, os irmãos também em casa, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vamos fazer a leitura, iniciando no versículo 3 até o final do versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: e de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique realmente aos nossos corações. Senhor, nós somos gratos, Pai, por esse dia. E temos o privilégio de estar juntos em comunhão. E assim, Pai, agora para ouvir a Tua palavra. Ela é o alimento espiritual para as nossas vidas. Precisamos, Pai, muito, e até que o Senhor possa usar grandemente a Tua palavra através do Teu Santo Espírito. Que Ele venha mesmo nos ensinar, venha nos alimentar, venha mesmo nos mostrar, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que a Tua palavra venha mesmo cheia de graça, de verdade, com simplicidade e de compreensão fácil, Senhor. Que possamos ser edificados, exortados, confrontados, Pai. E também que ela venha para a salvação. Se porventura há alguém que está assistindo, ouvindo essa palavra, que ainda não tem a salvação em Cristo, hoje também é dia de salvação. Entregamos, Pai, esse momento em Tuas mãos. Glorifica o Teu nome. Desde já aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, na semana passada, no último estudo, nós começamos a ver, depois de aprender o propósito realmente que essa carta, esse livro foi escrito por Lucas a Teófilo. Depois de nós vermos aqui também aprendido princípios de Deus, em que dois princípios maravilhosos que são de Deus, que possamos aplicar em nossas vidas. Aquilo que realmente Deus começa, Ele continua e Ele conclui. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aquilo que Deus planeja, Ele realiza. Ele começa, Ele continua e Ele cumpre. E outro princípio também é porque Deus
ele primeiro ele faz, ele realiza, depois ele fala, ele ensina. É o que diz aqui no verso 1. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi realmente elevado às alturas. E agora nós estamos vendo o plano de Deus, o projeto de Deus para a sua igreja. E aqui no verso 2, o escritor Dr. Lucas diz assim, veja, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram. Então, antes de Jesus ser assunto aos céus, antes da sua ascensão, Jesus dá instruções aos seus discípulos, aos seus apóstolos, a quem realmente ele escolheu individualmente. Eles tinham um mandamento, eles tinham uma missão a cumprir, eles tinham algo a fazer. E aí Jesus aqui no verso 3 diz que, olha, a estes, aos discípulos, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando as coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, e de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então há aqui, Jesus passando 40 dias com os apóstolos, depois de ressurreto, dando instruções a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. E determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém, porque viria sobre eles o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Então, eles iriam fazer essa missão que o Senhor tinha dado a eles. Sabemos bem, que semana passada nós vimos qual era essa missão do Senhor. Eles tinham que, em Mateus capítulo 28, no versículo 19, os irmãos podem acompanhar, Jesus dá essa missão, ele diz assim, Mateus capítulo 28, no versículo 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a missão era essa, bem clara. Eles deveriam, como diz aqui, o verbo, o imperativo, a ordem, não está no id. É interessante. Mas está no fazer. Eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Esse fazer era realmente através da mensagem que eles tinham que levar. A mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Guarde aqui um pouquinho, veja em Lucas, no capítulo 24, Lucas capítulo 24, no versículo 48, Lucas 24, 48, Senhor Jesus diz assim, vós sois
testemunhas destas coisas. Que coisas? E aí ele diz, aqui no versículo 46, e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Ou seja, a mensagem que eles tinham que levar é bem clara. É o Evangelho, as boas novas que Cristo, né, ele morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Apareceu vivo com provas incontestáveis. E que em seu nome, em nome dele, em nome de Jesus, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, e começando ali em Jerusalém. Então a mensagem, amados, ela é bem clara, ela é bem cristalina. As boas novas que o mundo precisa ouvir. Não obstante, esses dias em que nós estamos vivendo, dias realmente terríveis, onde há uma clara realidade da morte, a morte mesmo escancarada. Todo dia, até aqui na nossa cidade, morrem, infelizmente, a média 100, 120 pessoas, 90, nesses dias, meus amados irmãos. E por que estão morrendo? É a Covid que está matando? Sim. Mas a causa principal não é a Covid, mas o mundo precisa saber, as pessoas precisam saber que quem mata realmente é o pecado. O pecado é que está matando a humanidade. E você sabe o que é realmente pecado? A definição bíblica da palavra de Deus para pecar. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é desobedecer ao mandamento, às ordens, à vontade de Deus. Infelizmente, meus amados, você, eu, qualquer homem que nasceu nesse mundo, ele já nasceu com essa doença que mata, chamada pecado. Infelizmente, todo homem e mulher que nasce nesse mundo já nasce contaminado com essa doença chamada pecado. Por quê? Porque somos filhos, somos frutos de um ato de pecaminoso. Os nossos pais, Adão e Eva, eles não nasceram, escute bem, eles foram criados por Deus, criados perfeitos, à imagem, à semelhança de Deus, santos, mas infelizmente eles caíram em desobediência, desobedeceram uma ordem de Deus e foram contaminados pelo pecado. E a Bíblia diz, Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5,12, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, os filhos de Adão, até pessoas que estão nascendo nesse mundo, já nascem pecadores, com essa doença terrível, né? E vão realmente morrer. O salário do pecado é a morte. Mas há uma boa notícia. Por isso que
Jesus manda anunciar, né, essa mensagem a todos, sem exceção. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, as boas novas de salvação, as boas novas do amor de Deus por nós. A palavra de Deus diz que, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, amar aquilo que não é amável, amar aquilo que rejeita ao Senhor. O mundo é inimigo de Deus. Nós sabemos que o mundo somos nós, as pessoas, o homem pecador. E Deus amou o pecador. Amou de tal maneira que deu o seu Filho. Diz aqui, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer. Ele deu o seu Filho unigênito. E não só deu, Jesus veio, morreu, sendo santo, sendo puro, sendo perfeito, por nós. Porque Deus colocou sobre ele nosso pecado, a nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele morreu, mas diz aqui, e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Ele morreu por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Jesus Cristo, ele justifica o ímpio, o miserável pecador. E a maneira dele fazer isso, a maneira dele tratar isso, é através da mensagem. Tem que pregar o Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que transforma. Veja, 47. E que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Nós temos que reconhecer que somos pecadores. Temos que nos arrepender dos nossos pecados. E assim recebemos a remissão, o perdão dos pecados. Então a mensagem é bem clara, é bem transparente. Jesus ordenou que eles fossem realmente, né, fazer discípulos. E fazer era um imperativo. Mas antes dele, né, ele disse, ide portanto. O ide é o passivo. É o passivo que tem que se participar. Porque muita gente pensa que, primeiramente, tem que ir. Eu só posso pregar o Evangelho, né, se eu tenho que ir, eu tenho que sair da minha cidade, eu tenho que ir para... Não é isso não, amados. O fazer é enquanto você está saindo. Começando na sua casa, Jerusalém, Judéia, Samaria, até quando está indo, né? Você vai falando, você vai pregando, você vai proclamando. Começa em fazer. Para fazer é a hora que eu saio. Então, Jesus está dizendo, fazei, portanto, discípulos de todas as nações. E assim, meus amados, durante mesmo esses 40 dias, eles receberam a instrução para a pregação, a mensagem e as coisas realmente concernentes ao reino de Deus. Nós vimos isso semana passada. Mas para eles irem, Jesus disse, olha, só vão quando vocês receberem o poder do Espírito Santo. É o que está aqui no verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, e de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados
com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Para fazer a obra de Deus, para ir, para levar essa mensagem, amados, há uma condição, né? Tem que receber o poder do Espírito Santo. Tem que mesmo ser feito filho de Deus. Tem que realmente receber de Deus essa comissão, essa missão. E é só com o poder do Espírito Santo que nós podemos realmente sair e fazer a obra de Deus. Então Jesus dá a instrução, dá realmente a preparação toda para eles, e já está próximo, né, aqui no versículo 6 e 7 e 8, no 9 ele diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Então, esse momento aqui já é o final da obra que Jesus realizou aqui nessa terra. Ele vai voltar, ele vai subir à casa do Pai. E as últimas palavras do Senhor, nesse momento tão especial aqui, né? E os discípulos ali reunidos, e olha a última pergunta que eles fizeram ao Senhor Jesus Cristo. Até uma pergunta pertinente, aqui no versículo 6. Então, diz assim: os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Amados, o Senhor Jesus, ele passou 3 anos com os seus discípulos falando sobre o reino de Deus, falando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Jesus falava como seria realmente o reino de Deus, e até para participar, para entrar no reino de Deus, tinha uma condição. Se você vê aqui, logo no início do ministério do Senhor Jesus, abra sua Bíblia, no Evangelho de... vamos para Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 1, no versículo 14, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A condição para entrar, para participar desse reino, o reino de Deus, é o arrependimento, é o novo nascimento. Tem que crer no Evangelho. Então, essa era a condição para participar, para entrar no reino de Deus. Esse reino que é o reino mesmo de paz, de justiça, de alegria. E aqui, amados irmãos, o reino até nesse mundo. Jesus disse: arrependei-vos, né? Porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E durante
os 3 anos que Jesus passou nesse mundo, ele pregou esse evangelho. Ele testificou, ele falava, ele ensinava todas as coisas concernentes ao reino de Deus. Então, né, é uma pergunta até, podemos dizer assim, pertinente dos apóstolos. Volte lá, Atos capítulo 1, versículo 6. Eles perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Amados, aqui o verbo, ele é bem claro, né? Ele é bem transparente. Fala em restaurar o reino a Israel. Restaurar é restabelecer, voltar a possuir o estado anterior, é repor, é recuperar, é reconduzir, é reconstruir. O que aconteceu com o reino de Israel? Estava, né, em frangalhos. Estava mesmo todo dividido, destruído. Nesse tempo aqui, quem dominava, quem realmente dominava, tinha o poder, era Roma. Ele não tinha poder nenhum. Então, era natural eles perguntarem, porque o Senhor Jesus veio para reinar, né? O reino é chegado. Então, eles imaginaram que ele morreu, agora ele ressuscitou com todo o poder, então vai ser agora. Ele vai assumir realmente o reino, vai restaurar o reino a Israel. Amados, Jesus agora, ele responde essa pergunta dos discípulos. Olha como ele responde. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Essa resposta aqui de Jesus, ela tem duas verdades aqui. A primeira é que Jesus, ele não está negando que não seria restaurado o reino a Israel. Ele não está negando. Ou seja, se ele não está negando, vai sim haver uma restauração ao reino de Israel. Isso é um fato. Porque, amados irmãos, nós aprendemos que aquilo que Deus começa, aquilo que é plano, aquilo que é projeto de Deus, ele vai concluir, ele vai consumar. E foi Deus que levantou a Israel um reino, como nação, realmente como povo aqui nessa terra. O Senhor Deus fez uma aliança eterna com o rei, a quem ele levantou para reinar. Foi Deus. Se você abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, no capítulo 7, diz assim a palavra de Deus. 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 8. Aliás, 1 Samuel.
2 Samuel mesmo. Capítulo 2 Samuel 7, 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas para que fosses príncipe sobre o meu povo Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo, Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele mesmo te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre. Foi Deus que prometeu, foi Deus que levantou Davi, né? E a condição para que esse reino fosse firmado era que eles deveriam obedecer. Nós sabemos, amados, que eles falharam, né? Olha aqui, 2 Reis, no capítulo 2, 2 Reis, no capítulo 2, desculpa, é 1 Reis. 1 Reis, capítulo 2, 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois ser homem. Que conselho, né? De um pai para um filho. Coragem, que seja homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, para, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, e de todo o seu coração, e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. E, infelizmente, eles falharam. O reino foi dividido, destroçado, até mesmo nos dias do Senhor Jesus. Mas tem a promessa que Deus fez a Davi, que o reino, né, ele teria um descendente, e que esse reino não teria fim.
As promessas eram no filho de Davi. Nós sabemos quem é. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Várias profecias, Isaías, Jeremias, mesmo confirma isso, até por questão de tempo, né? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, será chamado Emanuel. Ele será grande, né? Reinará, etc. Então, todas as profecias. E elas foram cumpridas. Se você abrir em Lucas, no capítulo 1, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e versículo 30, diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, Senhor, Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amados, ele veio, nós acabamos de ver, comprovado, né? As palavras foram cumpridas, se cumpriram. Se você ver aqui em Lucas, no capítulo 2, Lucas capítulo 2, no verso 25, diz assim, olha, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, ungido, o Messias. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele lhe dizia. Simeão os abençoou e lhes disse: a mãe Maria, mãe do menino, eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos e os corações. Continuando, tem uma profetisa, Ana, né? Ela diz aqui, olha, verso 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, meus amados, Jesus veio como rei. Ele veio para reinar, é chegado o reino. Mas o que aconteceu? O próprio povo de Deus rejeitaram o rei. Não queremos que ele reine sobre nós. Não temos outro rei senão César. E o rei, ele foi rejeitado. Foi crucificado. Mas, amados, esse rei, ele ressuscitou. E ele, sim, né, começou a reinar. A reinar é o reino já. Jesus começou a reinar, mas não na plenitude do reino, mas já reinando o reino de justiça, o reino de paz, o reino de alegria, mas espiritual aos corações. Então, meus amados, quando eles falaram do reino aqui, né,
era o reino físico, o reino mesmo de Israel. E aí Jesus diz, olha, não vos compete conhecer os tempos ou épocas, volte lá para Atos 1:7. Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, ele não negou, né, que Deus vai restaurar o reino realmente a Israel. Mas a outra coisa é que ele vai ser restaurado, mas não agora como eles estavam achando, né? Mas aqui diz no futuro. A palavra aqui, olha, conhecer os tempos ou épocas, o tempo é o cronos aqui, é a cronologia. Eles pensavam que era agora, mas Deus tem, né, o seu tempo, a sua cronologia. Mas que vai acontecer, nós não temos nenhuma dúvida, né? Vai acontecer. Se você ver aqui, Atos capítulo 15, olha o que está escrito. Atos capítulo 15, e no versículo 13, está ali o conselho em Jerusalém, da igreja, e sai uma determinação aqui, né? Veja, Atos 15, 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Tiago era o irmão Jesus, presidente ali do conselho da igreja, os pilares, Tiago, Pedro e João. Veja, 14. Expôs Simão como Deus, primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Deus visitou os gentios, a fim de constituir dentre os gentios um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, cumprida estas coisas. Que coisas? Quando Deus, né, terminasse de constituir um povo no meio dos gentios para o seu nome. E cumprindo essas coisas, voltarei. Ele vai voltar. E reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas destes séculos. Então, amados, o que Jesus disse para os apóstolos, olha, vai acontecer, né? Mas não compete a vocês saber o tempo e a época. Mas uma coisa tem que acontecer primeiro. Deus está levantando, né, dentre os gentios um povo exclusivo, um povo mesmo que está sendo edificado. E que povo é esse? Jesus, quando estava aqui nesse mundo, ele disse, né, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja que está sendo agora, né, edificada, construída através da mensagem, da pregação do Evangelho. A todo mundo, a toda criatura, é o que nós temos visto. Então Jesus aqui, agora, ele vai revelar o plano, o projeto de Deus, que outrora foi oculta em outras gerações, mas revelado nesse tempo. A edificação da igreja. Então Jesus diz, olha, essa parte aí, da restauração do reino a Israel, vai acontecer, mas não agora. Mas agora, o que tem que ser feito? O que tem que ser realizado? É o plano de Deus revelado, o projeto, né? E aí ele
diz aqui no versículo 8, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Nós vamos ficar por aqui, meus amados, hoje pela manhã. Mas veja, Jesus, ele revela um plano, um projeto, um programa. E ele entrega, ele dá a responsabilidade a quem? As suas testemunhas. Testemunhas aqui, a palavra é mártir, aos seus mártires. Mártir é aquele que até chega a se sacrificar por uma causa, por um propósito, por alguma coisa. Quantos homens até nesse mundo morreram, se sacrificaram por um projeto, por uma causa? E aqui Jesus está dizendo, eu tenho um mandamento, eu tenho mesmo uma ordem, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, e é vocês que vão executar. Mas vocês só podem executar com o poder do Espírito Santo. Por isso, fiquem em Jerusalém, e vocês vão ir depois de receber o poder. Mas aqui o plano está traçado, o plano está estabelecido, o projeto mesmo todo programado. E, amados irmãos, é a igreja do Senhor. Esse é o tempo da igreja. Nós devemos mesmo ainda fazer. E para fazer tem que ir, tem que sair. E é isso que nós devemos, aqui nessa manhã, tirar como aplicação até para as nossas vidas. Esse é o tempo de Deus. Esse realmente é o nosso tempo. O mundo está perdido, sem esperança, sem Deus nesse mundo. E quem vai levar mensagem para pessoas que estão desesperadas agora, morrendo, que vão morrer, mais cedo ou mais tarde, amados, nós vamos morrer. Mas morrer sem Cristo, sem esperança, sem Deus. Por isso que, amados, nós temos uma missão a cumprir. O mandamento do Senhor. Uma mensagem a levar. As boas novas de salvação. E nós somos os mensageiros, as testemunhas. E nós só podemos ir e fazer através do poder do Espírito Santo. Nós vamos deixar para a próxima semana, para trabalhar nesse versículo 8 aqui. Mas que Deus possa, ainda hoje, você e eu, que somos testemunhas do Senhor, levar essa mensagem de salvação aos perdidos. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor é perfeito. Os teus planos, os teus projetos, nenhum serão frustrados, Pai. O Senhor tem tudo determinado no tempo do Senhor. Nada que a tua palavra foi deixada, as tuas promessas ao teu povo de Israel, tudo vai se cumprir, Senhor. Mas agora é o tempo da tua igreja, é o nosso tempo de levar essa mensagem agora, urgente. As coisas futuras a ti pertencem, a nós o agora, o presente. Levar esse evangelho da salvação. Obrigado, Pai, porque temos esse privilégio ainda hoje de fazer isso.
E se porventura alguém que está até triste, desesperado, sem esperança, com medo, até da morte, e não tem Cristo, Senhor, que a tua palavra, o teu evangelho faça a transformação, o novo nascimento. E assim, Pai, essa pessoa entenda a necessidade do arrependimento, do perdão dos pecados, e receba a salvação, a justificação em Cristo. Entregamos carinhosamente cada amado irmão e esse restante do dia em tuas mãos. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus amados,